Reis hábitos simples estão separando você da riqueza. E ninguém te falou isso claramente. Se você continuar vivendo exatamente do jeito que vive hoje, tomando as mesmas decisões, repetindo os mesmos comportamentos e reagindo ao dinheiro da mesma forma, existe uma grande chance de que a sua vida financeira daqui a alguns anos seja praticamente igual ao que é agora. Ou até pior. E isso não tem nada a ver com sorte, destino ou falta de oportunidade. Tem a ver com padrões invisíveis que você repete todos os dias sem perceber e que estão te mantendo preso em um ciclo onde você trabalha, ganha dinheiro, gasta e volta para o mesmo ponto, como se estivesse correndo sem sair do lugar. O problema é que esse ciclo parece normal, parece que todo mundo vive assim, então você não questiona, você só continua, esperando que em algum momento algo mude, que uma oportunidade apareça, que um dinheiro extra resolva tudo. Mas a verdade é que nada muda enquanto você continua sendo a mesma pessoa, tomando as mesmas decisões. Existe um padrão silencioso que separa pessoas que constroem riqueza daquelas que passam a vida inteira tentando apenas sobreviver financeiramente. E esse padrão não tem a ver com inteligência, não tem a ver com sorte e nem mesmo com quanto dinheiro você ganha. Ele tem a ver com hábitos, com a forma como você pensa, com a maneira como você reage ao dinheiro e com as escolhas que você faz quando ninguém está olhando. E hoje você vai entender 3 hábitos simples, mas extremamente poderosos, que quando aplicados com consistência, mudam completamente a sua trajetória financeira. E o terceiro é o mais importante de todos, porque ele sustenta os outros 2. E é exatamente por isso que quase ninguém consegue manter esse padrão por muito tempo. O primeiro hábito é uma mudança de mentalidade que redefine completamente a forma como você enxerga o dinheiro. E a maioria das pessoas nunca faz essa mudança, porque foi condicionada desde cedo a pensar como consumidor. Tudo ao seu redor é feito para te fazer gastar, desejar e consumir. E você cresce acreditando que ganhar dinheiro é o objetivo final, quando na verdade ganhar dinheiro é só o começo do jogo. Pessoas comuns recebem dinheiro e imediatamente pensam no que podem comprar com aquilo, seja algo pequeno ou grande. O padrão é sempre o mesmo. O dinheiro entra e rapidamente sai, muitas vezes antes mesmo de chegar, porque já está comprometido com coisas que não geram nenhum retorno. E isso cria um ciclo onde você está sempre dependente da próxima entrada de dinheiro para sustentar o seu estilo de vida. Agora compara isso com alguém que pensa como construtor, porque é aqui que tudo muda. Construtores não olham para o dinheiro como algo para gastar. Eles enxergam o dinheiro como uma ferramenta, como um recurso que pode ser usado para criar mais dinheiro, mais oportunidades e mais liberdade no futuro. E essa diferença de mentalidade muda completamente o resultado ao longo do tempo. Um construtor recebe dinheiro e a primeira pergunta que surge não é o que ele pode comprar, mas sim como ele pode multiplicar aquilo. E é nesse momento que as decisões começam a se transformar. Ao invés de gastar tudo em coisas que perdem valor, ele direciona parte do dinheiro para algo que pode crescer. Pode ser um negócio, pode ser uma habilidade nova, pode ser um projeto, um canal, uma fonte de renda adicional ou qualquer ativo que gere retorno ao longo do tempo. No começo isso não parece impressionante, não traz recompensa imediata, não gera validação rápida, e é exatamente por isso que a maioria das pessoas desiste, porque foi condicionada a buscar resultados rápidos. Mas o que elas não percebem é que esse comportamento repetido ao longo do tempo cria uma diferença gigantesca entre quem só consome e quem constrói. Enquanto um continua trocando tempo por dinheiro e dinheiro por coisas, o outro começa a construir ativos, coisas que continuam gerando valor mesmo quando ele não está trabalhando diretamente. E é nesse ponto que o jogo começa a virar. Porque quando você constrói ativos, você deixa de depender exclusivamente do seu esforço direto para ganhar dinheiro. Mas para que esse hábito funcione, você precisa sustentar o segundo, que vai totalmente contra o padrão da maioria das pessoas, porque envolve disciplina financeira e decisões conscientes sobre o uso do dinheiro.
A maioria das pessoas vive em um ciclo onde o dinheiro entra e é imediatamente distribuído para gastos, contas e desejos, e se sobrar alguma coisa, aí sim pensam em guardar ou investir. Mas o problema é que quase nunca sobra, porque o estilo de vida sempre cresce junto com a renda, e isso cria a ilusão de que você precisa ganhar mais para começar a investir. Pessoas que constroem riqueza fazem exatamente o contrário. Elas invertem essa lógica. Elas recebem e se pagam primeiro, ou seja, separam uma parte do dinheiro para investir antes de qualquer outra coisa e só depois organizam o restante para viver. E isso pode parecer difícil no começo, mas é exatamente esse comportamento que cria crescimento ao longo do tempo. Quando você se força a viver com menos do que ganha, você cria margem. E essa margem é o que permite que você invista de forma consistente. E não importa se no começo é pouco, porque o valor não é o mais importante. O mais importante é o hábito sendo construído. Se você não consegue administrar pouco, não vai saber administrar muito. E esse é um erro comum. Acreditar que quando ganhar mais, vai começar a investir. Quando, na verdade, quando ganhar mais, só vai gastar mais. Porque o padrão continua o mesmo. E aqui entra um dos fatores mais poderosos da construção de riqueza, que é o tempo. Porque quando você investe de forma consistente, mesmo que seja pouco, você ativa um efeito acumulativo que cresce ao longo dos anos. E esse crescimento não é linear. Ele acelera com o tempo, mas a maioria das pessoas nunca chega a ver esse efeito porque desiste antes. E é exatamente por isso que o terceiro hábito é o mais importante de todos, porque ele sustenta os outros dois e mantém você no jogo tempo suficiente para que os resultados apareçam. Aprender todos os dias, mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando está cansado, mesmo quando parece que não está vendo resultado imediato, porque o mundo recompensa quem sabe mais, quem entende mais e quem resolve problemas de forma mais eficiente. Enquanto muitas pessoas estão distraídas, consumindo conteúdo que não agrega valor, existem outras pessoas usando esse mesmo tempo para evoluir, adquirir conhecimento e desenvolver habilidades. E isso cria uma diferença invisível no curto prazo, mas gigantesca no longo prazo. Quem aprende constantemente começa a pensar diferente, agir diferente e tomar decisões melhores. E decisões melhores geram resultados melhores, criando um ciclo positivo de crescimento. O problema é que a maioria depende de motivação para fazer isso. E motivação é instável. Ela vai e volta. Por isso, disciplina é o que realmente importa. Porque disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. São nesses momentos que você se diferencia da maioria, não quando tudo está fácil, mas quando seria mais fácil desistir e você continua. Consistência gera resultado, e resultado ao longo do tempo gera riqueza. No final, enriquecer não é sobre encontrar um segredo mágico. É sobre alinhar seus hábitos com o tipo de vida que você quer ter. É sobre parar de agir como alguém que apenas sobrevive e começar a agir como alguém que constrói. Cada decisão que você toma hoje está moldando o seu futuro. E você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Precisa quebrar o ciclo e tomar uma decisão diferente. Porque no longo prazo, são essas decisões repetidas que criam a diferença entre quem vive preso ao dinheiro e quem constrói uma vida onde o dinheiro trabalha a seu favor. Agora, a pergunta é simples: qual desses 3 hábitos você ainda não está aplicando? E mais importante, qual deles você vai começar hoje? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber. E se você quer continuar aprendendo como construir riqueza de verdade, segue o canal, porque aqui você não vai encontrar motivação vazia, você vai encontrar direção.